Eu vim aqui hoje para tentar um pouco defender a minha igreja, a Igreja Católica, que ela é a igreja instituída por Jesus Cristo, certo? Por meio de ideologias, por meio de várias situações vem acontecendo ataques à Igreja Católica, né? E não seria diferente na internet, né? Supostamente pessoas que estão além, né, da própria verdade, né, digamos, porque muitas vezes falam de coisas superficialmente, mas as pessoas acreditam, né, no que eu também já posso de antemão dizer que nada pessoal contra ela, a pessoa em si, mas que eu acredito ser falso profeta no sentido de propagar uma inverdade. Então, nesse vídeo eu vou procurar defender um pouco a questão da igreja, né? Bem como ao longo do tempo a gente observa, de anos e anos, que inclusive vocês já sabem, né, que a Reforma Protestante foi a primeira divisão, né, da igreja do cristianismo. Daí por diante vem seguindo, né? E eu queria falar assim um pouco do testemunho da igreja que eu observo, né? Para mim, assim, Cristo instituiu os padres, aliás, instituiu os discípulos e pessoas para pregar, para falar sobre ele, né? Sobre evangelhos, sobre o reino de Deus. E existem pessoas que se incomodam, né? Pessoas que dizem, né, falam mal da igreja, né, usando sempre aquela velha tática, né, do um por todos e todos contra um, né? Muitas vezes seja um tema amplo, mas eu queria falar assim mesmo. Muitas vezes as pessoas fazem uma coisa e por conta de um, todos, né, pegam. E assim, o que eu ia dizer, da Igreja Católica, ela é constituída por várias pessoas que foram instituídas por Cristo no início do ministério, né, e a qual desceu sobre eles o Espírito Santo, né, e ultimamente vem acontecendo muitos ataques à igreja, né. Inclusive sabemos que quando se trata de seres humanos, tudo, um modo de falar, é possível. Eu poderia exemplificar um pouco o que eu quero falar com relação à batalha de Deus, dos anjos de Deus contra o inimigo, né? Porque eu acredito particularmente que ela foi exatamente isso. Ela foi a questão eu diria, da não aceitação por parte do inimigo, né, da realeza de Deus. Ele não aceitava, por isso ele contra-argumentava, por isso ele confundia, e essa é uma linha de raciocínio que vem seguindo ao longo do tempo. Se você observar até no Jardim do Éden, o próprio inimigo tentou seduzir Eva, ele seduziu Eva, que consequentemente seduziu Adão, exatamente nessa questão da confusão, fazer com que as pessoas troquem o mal pelo bem e o bem pelo mal. Então, como eu ia falando, voltando ao assunto, o que eu observo na Igreja Católica, como Cristo fundou, né, que ele disse: deixai pai, mãe, filhos e etc. pelo reino de Deus. Aquele que fizer isso, né, terá sim outras coisas mais, é claro que tudo dentro de um contexto. Eu acredito que a Igreja Católica segue piamente essa doutrina, porque é o que está escrito, foi escrito pelos discípulos, enfim. Eu queria falar assim, digamos, um homem nasce e cresce no meio familiar, e eu vou te dar assim, um exemplo simples. Ele tem a sua família e tudo, no caso, ele decide ser padre, então ele abandona tudo, né? Se você observar todo o contexto da história do homem, você vê que ele abdicou de tudo que ele poderia ter ao longo da própria vida, né? Então, como eu poderia dizer que um homem
que deixou família, que deixou pai, mãe, deixou aquilo que poderia ter, né? Ele que poderia ter construído ao longo da vida dele como pessoa humana na Terra. Como eu posso dizer que um homem desse é uma pessoa que simplesmente não faz aquilo que ele acredita, né? Que é em Jesus. Como um padre pode deixar todo o conforto da família, né? Sua intelectualidade em nome de Deus, e ao mesmo tempo não ser aquilo que ele realmente quer. Eu acho que até por isso muitas vezes muitos hereges caem na Igreja Católica exatamente por isso, porque eles, algumas pessoas, não todas, são alguns padres, algumas freiras que se utilizam da igreja, que no caso são pessoas comuns também, como a gente, mas que se utilizam da igreja para praticar coisas erradas. Mas a gente sabe que a meta principal, quem a gente deve seguir de fato, não são as pessoas, mas Cristo, o ensinamento de Cristo, né? Claro que as pessoas devem dar em si o testemunho daquele que morreu na cruz por nós, certo? Mas é como eu estava dizendo, o padre, quando eu falo o padre nessa questão, englobando a igreja, né, no contexto geral, abdica, né, da própria vida pessoal para seguir a Jesus, né? Então, como dizer que pessoas assim são mais perversas, né? Eu vou dar aqui um exemplo de um cara que ele sempre está falando mal da igreja, sempre está falando mal, sempre. Ele nunca fala bem. Quando ele fala bem, ele tem algum intuito por trás, alguma palavra, alguma coisa que ele viu ou ouviu de algum vídeo. Aí ele comenta, mas ele sempre está falando mal, certo? Vamos lá. Santuário do Divino Pai Eterno. Mas a grande pergunta é: o Pai Eterno, o nosso Criador, o Deus que fez os céus e a terra, que é espírito e não tem nada de material, precisa enfim de tanto dinheiro? Precisa de um templo físico? Muitos, vivendo hoje na grande apostasia, acreditam que esses mesmos líderes religiosos e esse dinheiro é enfim para a obra de Deus. A gente vê aí a tendência, né? A frase muito extensa, né? Com que ele fala vários assuntos numa coisa só, certo? Deus precisa, né, de dinheiro? Não. Deus precisa da gente? Também não.